Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Cultivando Prosa, o podcast da Yara Brasil. Meu nome é Erison Rosato, sou jornalista e estou aqui para dividir com você dicas de cultivo, novidades do setor e muito mais. Hoje, o meu convidado é o diretor de portfólio da Yara Brasil, Maurício Rossi. Ele vai falar para a gente um pouquinho sobre os benefícios da linha Yara Vita. Olá, Maurício, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Obrigado você, Edson, pelo convite. Vamos falar de Aravita, vamos falar de Aramplix também hoje, né? Que é um lançamento aí da Yara, Isso gente. mesmo. Tá ganhando força. Vamos lá, seguinte. O agronegócio ele vem passando aí por uma transformação, né, da qual a Yara é parte, que visa desenvolver soluções capazes de unir sustentabilidade, alta produtividade e rentabilidade com produtos cada vez mais eficientes. Eu queria que você contasse para a gente um pouco como a Yara tem ido nesta tendência, incluindo aí tanto a linha Yara Vita quanto o lançamento do Yara Amplix. Bom, a gente sabe que a Yara hoje tem uma ambição, né, muito bonita, que é de cultivar um futuro alimentar positivo para a natureza. E em cima disso, ela tem feito alguns movimentos, né, não só na indústria, né, na questão de diminuir a quantidade de emissões, mas também nos produtos, né, que ela tem trabalhado e fornecido para os agricultores. Então, tanto na indústria quanto na utilização desses fertilizantes, a gente tem buscado, né, diminuir as emissões e realmente trabalhar com um pouco mais de sustentabilidade, e não só com a produtividade, que também é importante para o agricultor. E dentro dessa área, né, de rentabilidade e sustentabilidade, é muito interessante a gente ter lançado essa linha Yara Amplix, que vai buscar, então, a planta, né? A planta vai buscar, então, se adaptar melhor às intempéries, resistir melhor aos estresses abióticos, né? E, com isso, sendo mais resiliente, poder alcançar maiores produtividades. E quando uma planta alcança maior produtividade, quer dizer, ela produz mais em menor área, a gente entende que aqui a gente está contribuindo, né, para essa sustentabilidade, na não necessidade de abertura de novas áreas e uma adaptação melhor ao clima que está tão instável ultimamente, né? E só para explicar para o pessoal que está aí assistindo a gente, quando a gente fala desses estresses abióticos, a gente está falando de picos de temperatura, isso, falta de água, são esses as Exatamente. questões climáticas, né? As questões climáticas, elas estão relacionadas como as principais, né, relacionadas hoje com o estresse abióticos. A gente vê muito essas mudanças climáticas acontecendo em todo o mundo, e no Brasil não é diferente, principalmente em relação à água, disponibilidade de água, e principalmente a questão térmica, né? Calor excessivo ou frio excessivo. Então, acredito que isso aí tem sido o principal fator que tem feito essas linhas similares do Yara Amplix crescerem muito ultimamente na agricultura. A gente sabe que uma grande porcentagem das perdas das culturas hoje, dependendo da cultura, até mais de 60%, está vindo de estresses abióticos. Inclusive, eu estava lendo um texto que inclusive está no blog, gente, lá no Yara Nut, da citricultura, né, que fala justamente sobre isso, né, sobre esses picos de temperatura que fazem com que a árvore acabe abortando os frutos, né, e com isso tem um impacto muito grande na produtividade, né. Sim. Você falou de citricultura, me veio à mente aqui, por exemplo, um trabalho que a gente fez o ano passado com um consultor, ali no interior do estado de São Paulo, em que ele usou um produto nosso dali em Yara Amplix, o Biotrac, e lógico que a gente não espera que esse resultado seja uma média, mas nesse experimento em si, que inclusive foi publicado, nós tivemos 50% a mais de rentabilidade de pegamento de frutos do que uma área que não utilizou. Por quê? Porque exatamente nesse momento que ele fez esse trabalho, houve um pico muito grande, né, de falta de água e de um calor muito grande. Com a linha Yara Amplix, a planta resistiu melhor a esse nível de estresse e deu esse grande aumento de produtividade, que não é o que a gente espera em média, mas o experimento mostrou que é possível. E falando em termos de diferencial, né, quando a gente fala da linha Yara Amplix,
a gente está falando aí de fertilizantes que têm uma matriz orgânica, é isso? Sim, Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho como isso contribui para amplificar, né, como o próprio nome diz, isso. Amplix, né, amplificar os resultados na lavoura, como foi, por exemplo, aí no caso do citros que você explicou, e como que isso ajuda a planta a suportar esses estresses abióticos, né? Como que essa matriz orgânica atua dentro da planta para ela ficar mais resistente? Quando a gente fala de fertilizante, e aí pode ser o fertilizante sólido ou o próprio Yaravita, que são fertilizantes líquidos, a gente está aportando ali nutrientes, nutrientes minerais. Quando a gente fala da linha Amplix, além de alguns nutrientes, a gente também está aportando essa matriz orgânica, que podem ser várias substâncias, tá? São várias substâncias que a gente pode adicionar ao produto como matriz orgânica. E na maioria das vezes, essa matriz orgânica ela funciona trabalhando na fisiologia da planta. Então, ela vai mexer ali com alguns hormônios naturais da planta, ela vai mexer ali com algumas reações que a planta sofre quando passa por intempéries, para realmente fazer com que ela resista melhor a esse tipo de problema. Então, para resumir, essas matrizes orgânicas em mistura com os nutrientes, elas vão mexer não na parte nutricional, mas sim na parte fisiológica da planta, que é realmente a máquina que faz a planta poder se adaptar melhor ao ambiente. A gente pode dizer, me corrija se eu estiver errado, Pois tá, não. Maurício? A gente pode dizer que essa matriz orgânica trabalha nos processos da Exato. planta para que ela trabalhe bem com os nutrientes, é isso, né? Exatamente. Então, por exemplo, quando a gente aplica uma matriz orgânica, né, e ela tá ali atuando dentro da planta, ela pode aumentar o tamanho de raízes, ela pode aumentar o pegamento de florada, ela pode melhorar o tempo de duração da clorofila na folha. Tudo isso aí melhora o ambiente para que os nutrientes funcionem melhor. Então, pode ter uma melhor absorção de nutrientes, uma melhor absorção de água, um melhor aproveitamento de luz, porque a fisiologia da planta foi reequilibrada para se adaptar ao ambiente. E aí tudo funciona melhor. Claro. É igual a gente, né? Quando a gente está bem nutrido, a gente aguenta melhor o tranco, né? Isso. É basicamente isso, o mesmo princípio, né? A linha Yara Amplix, ela é focada em diferentes métodos de aplicação. Então, adubação, foliar, fertirrigação, tratamento de sementes. Todos esses produtos podem ser usados em diferentes etapas do cultivo, né? Sim. E já tem mostrado excelentes resultados em campo, como você disse aí, até mesmo da citricultura, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre outros resultados que têm sido conseguidos até em outras culturas, como café, enfim, o que a gente tem tido aí de resultado positivo com essas linhas? Essa linha, né, Yara Amplix, é uma linha relativamente nova, mas a gente já vem trabalhando com experimentos e com algumas áreas comerciais já há algum tempo. E, sem dúvida nenhuma, a cultura que a gente mais conseguiu criar, né, uma massa de resultados, que é a cultura principal hoje trabalhada pela empresa, em termos de volume, é a soja. Então, eu gostaria de deixar alguns resultados aqui mais marcantes para a soja, né? O N-Riso, por exemplo, que é um produto para tratamento de semente, que é um Yara Amplix, a gente já tem resultados aí que tem gerado na faixa de 3 sacos a mais por hectare. O Biotrac, que também é um produto usado em várias culturas, a gente tem resultados aí na faixa de 2,5 sacos por hectare. Então, são produtos que a gente tem conseguido medir, né, esse ganho não só pela produtividade, mas a gente está começando a olhar também para o lado, principalmente de fruticultura, de café, da qualidade, que é a qualidade do grão, que é a qualidade da fruta, que é realmente, às vezes, uma peneira melhor para o café, que é uma pele melhor para a batata. Então, a gente fala que muitas vezes a gente ganha um pouco mais em produtividade, mas, por outro lado, também tem o ganho da qualidade, Sim. que é uma coisa que tem muito a ver com os outros produtos da Yara, como, por exemplo, o nitrato de cálcio, né, que é o Yara Terra, e outros produtos que a gente trabalha para melhorar a questão da qualidade, né? Inclusive, né, você falou da soja,
essa melhor qualidade do grão, né, também vai impactar lá no peso, né? No próprio peso, na Melhora a questão de produtividade. proteína no Sim. grão, né? A gente tem trabalhado tentado cada vez mais, né, aprofundar nesses dados que não sejam só o peso, a produtividade, mas sim o que a gente pode levar de qualidade. Algumas culturas a gente já consegue rentabilizar o cliente em relação à qualidade, algumas ainda não, mas a gente sabe que com o avanço da agricultura, a tendência é que todo mundo no futuro possa ser pago também por qualidade, e não tem a ver só com peso, né? Não tem a ver só com rendimento. Bom, falando um pouco aí desses esforços, né, todos que a Yara tem feito para apoiar o agricultor, né, e atender essas demandas do mercado, eu queria que você falasse um pouquinho de medidas de automatização da produção, né, tanto em controle de qualidade rigoroso, rastreabilidade dos produtos, tanto da linha Yara Amplis quanto da linha Yara Vita, que são hoje aplicados aí na planta de Sumaré. E Uhum. como isso contribui, né, para produtos que tenham maior compatibilidade de cauda, segurança de aplicação e melhor performance no campo. Sim. É importante dizer que essa planta de Sumaré é a primeira planta dessa linha, né, Yara Vita, Yara Amplix, fora da Europa. E a gente, então, trouxe aqui para o Brasil, né, todo o know-how e todos os processos que lá na Europa, que é muito exigente em termos de qualidade, usa. Então, por exemplo, quando chega uma matéria-prima aqui na nossa planta em Sumaré, essa matéria-prima, independente do lote, independente do fornecedor, ela passa antes do caminhão entrar dentro da planta por um teste. E se alguma coisa está fora das conformidades, o caminhão realmente não tem nem autorização para entrar lá dentro da planta. Então, já começa já no recebimento da matéria-prima. Depois, essa matéria-prima é processada, né, e o produto é fabricado, e todos os produtos, né, todos os lotes dos produtos têm total rastreabilidade, e todos eles são testados e guardados por mais de 2 anos na empresa para, caso haja algum tipo de reclamação, algum tipo de problema, a gente consiga ter essa rastreabilidade e entender o que pode estar acontecendo. Eu posso dizer que, na prática, né, nos últimos 5 anos, que a gente tem cada vez mais reforçado essa questão da rastreabilidade, a gente tem tido raríssimos problemas de reclamação de clientes. E quando tem e vai a fundo para descobrir, geralmente algum problema de logística ou algum problema de embalagem, algum problema que pode ter vazado alguma embalagem ou rompido no transporte. Dificilmente ou quase nunca a gente tem obtido problemas de performance de produto. E um grande motivo é que a gente tem trabalhado com matérias-primas muito puras, né? Matérias-primas até de nível farmacêutico, em que a gente tem uma grande segurança que essa matéria-prima contém apenas o que a gente quer que contenha, sem nenhum traço de contaminante. Isso já é um grande passo para a gente ter um risco quase nulo, né, de problemas de mistura de tanque, um risco quase nulo de queimas das folhas, por exemplo, nas aplicações. Então, talvez um ponto alto, né, eu acredito que seja da linha Yara Vita e Yara Amplix, seja essa flexibilidade, né, de performance em mistura com qualquer outro tipo de produto que se coloca num tanque ou que se coloca num tratamento de sementes. Muito bom. Falando aí do lançamento, né, da linha Yara Amplix, né, além dos investimentos em pesquisa e inovação, a Yara está investindo aí num time de campo altamente capacitado, né, para ser exclusivo para trabalhar essa linha junto aos agricultores, né? Sim. E ainda tem uma parceria aí, né? Está começando uma parceria aí com a Embrapa para novos estudos sobre resultados com a linha. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Essa parceria com a Embrapa, ela é até mais ampla do que o envolvimento da linha Yara Amplis. É uma parceria realmente entre a Yara, né, e essa instituição que foi firmada esse ano, exatamente para que a gente juntos, né, possa encontrar gaps que existem hoje na agricultura e trabalharmos juntos, né, as empresas privadas, como a Yara, por exemplo, junto com uma instituição de pesquisa nacional de renome, que é a Embrapa. E, logicamente, a gente sabe que alguns gaps podem confluir
para resultados com Yara Vita, com Yara Amplix, né? Em relação a investimento, sem dúvida, né, a gente percebeu ao longo do tempo que talvez um reforço, né, em número de pessoas, em número de técnicos, né, cada vez mais preparados para poder gerar demanda e para poder divulgar essa linha, seria uma maneira da gente acelerar o crescimento e acompanhar o crescimento do mercado, que é muito grande, que é muito pujante. Então, a Yara tomou uma decisão no final do ano passado, isso em nível global, de realmente formar um time, né, um time de especialistas, para que desse suporte à nossa equipe de vendas. Para esse ano de 2024, a gente tem aprovados, né, 47 pessoas para fazer parte desse time, sendo que grande parte dessas pessoas já está no campo atuando. A gente está em finalização de formação desse time. E esse projeto, ele tem, assim, ele é muito bonito, porque conforme os resultados vão aparecendo, esse time tende a crescer, né? Nós temos um projeto aí de 120 pessoas até 2030. Eu gosto de falar que é praticamente uma outra empresa que pode surgir até 2030, de pessoas da Yara, bem preparadas, falando de uma linha muito específica, né? Que vai fazer parte, logicamente, que é o grande objetivo da Yara, que vai fazer parte, logicamente, das soluções que a gente vende, né? A Yara não está aqui só para vender Yara Vita e Yara Amplix, mas entendeu que essas áreas necessitam pessoas específicas para que recomendem uma solução completa para o cliente. É um atendimento especializado, atendimento mais para entender a especializado. necessidade do agricultor, né? E outra coisa é que a gente entende que seja uma linha que mais a gente vai trazer inovação. Quer dizer, tem muita coisa no pipeline para chegar, tem muita coisa aí no forno, e que a gente precisa de gente para estudar isso, para entender isso e replicar para o campo. Então, por isso que essa equipe também está sendo formada, não só para o presente, mas para o futuro que vem aí. Falando aí de fertilizantes foliares, né? Sim. A linha Yara Vita se consolidou no mercado por excelentes resultados em culturas como feijão, milho e soja. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente quais são os principais fertilizantes dessa linha e quais são os seus diferenciais. A gente tem no nosso portfólio hoje aproximadamente 22, 23 produtos. E eu diria que todos eles têm uma função muito interessante e específica para as culturas. Mas se eu pudesse citar algumas fortalezas, né, eu diria que uma das grandes fortalezas da empresa nessa linha Yara Vita são as formulações à base de suspensão concentrada, que são realmente as formulações que a gente consegue ter uma maior quantidade de ingrediente ativo, né, uma pureza muito grande na formulação, uma praticidade de utilização pelo agricultor, porque as dosagens são muito baixas, e um risco muito baixo, né, de incompatibilidades e de queima nas plantas. Alguns outros produtos que eu poderia citar como destaque, né, por exemplo, o Yara Vita Glitrel, que é um produto hoje super consolidado na cultura da soja, utilizado basicamente para um suprimento de manganês, que talvez seja o micronutriente mais faltante hoje, né, após a germinação da soja. Mas contém também, né, na sua composição um pouco de fósforo, né, que vai gerar um pouco de energia para a planta, e tudo isso fazendo com que a planta reaja melhor, né, às aplicações de glifosato. O grande diferencial desse produto é exatamente a compatibilidade que ele tem com todos os glifosatos do mercado. Então, é uma dificuldade você ter produtos como esse totalmente compatíveis, e a Yara, na sua formulação, conseguiu isso. Um outro produto de destaque eu considero o Yara Vita Folicare, né? Um produto que é utilizado hoje no enchimento de grãos. A formulação dele é um sal solúvel, e basicamente hoje é o líder de mercado, né? Após a gente ter feito uma pesquisa, descobrimos que Yara Vita Folicare hoje é um líder de mercado para esse segmento de enchimento de grãos. É um momento que o agricultor já fez 70% do investimento dele, falta 30%, ele quer realmente finalizar a lavoura dele, ele pode usar o Yara Vita Folicare para fazer esse melhor enchimento de grãos. E sem dúvida o principal destaque da linha hoje, eu diria que é o Yara Amplix Biotrac, é o nosso primeiro e mais vendido produto da linha, utilizado não só em soja, mas em várias outras culturas, com resultados muito consistentes, né?
e que a gente tem recomendações não só para a fase vegetativa, onde a gente melhora a estruturação da planta, mas também na fase reprodutiva, onde a gente melhora também o pegamento de flores, né, e o pegamento de frutos. Então, ele tem essas duas finalidades. É interessante dizer que, quando a gente fala da linha Yara Amplix, muitas vezes fica na cabeça do ouvinte que a gente está usando um produto somente para momentos que tem estresse, como a gente mencionou no início, estresse climático e tal. Ele tem outro viés também. Quando o estresse não é tão alto, ele também está trabalhando na planta para melhorar, né, para melhorar fortemente e potencializar a expressão do potencial genético. Então, quando você tem um alto estresse, ele está servindo para minimizar esse estresse, tanto corretivamente como preventivamente. Mas quando esse estresse não é tão alto, ele está trabalhando para que a planta produza o seu máximo. Então, por isso que a gente gosta de dizer que essa linha tem crescido muito, porque o cliente tem percebido isso. Eu não vou usar o Yara Amplix apenas como seguro, eu vou usar como um potencializador, né, da expressão genética da minha planta. Amplia o potencial da planta, por isso o nome, né? Amplix, que realmente leva a planta ao máximo potencial. Exatamente. Dela. Então já acabou virando o uso desse tipo de produto como uma rotina ao cliente, e não só como um socorro. E por falar nessa questão que você falou da rotina, eu queria te perguntar, você falou do Yaravita Glitrel, eu queria que só você explicasse um pouco dessa questão de como ele é aplicado junto com o herbicida, é isso? Ele tem ele é um fertilizante que, ao mesmo tempo que se aplica o herbicida na soja, Isso. ele pode ser aplicado junto. Junto, no mesmo tanque, na mesma aplicação, no mesmo pulverizador. E vai fazer com que a soja se recupere mais melhor rápido. desse estresse que esse herbicida causa na própria soja. O herbicida ele foi feito ali para agredir a planta daninha, mas de alguma maneira ele também deixa um residual que muitas vezes impede a soja de se desenvolver perfeitamente, né? O que acontece, por exemplo, especificamente no caso do glifosato. Quando se aplica o glifosato, esse glifosato ele cai no solo, ele vai para as raízes e formam substâncias que diminuem a absorção de manganês. Essa diminuição de manganês faz com que exista uma reação na planta de soja que se chama yellow flash. É uma indução de deficiência de manganês induzida pelo glifosato. Quando a gente aplica o Yaravita Glitrel, a gente basicamente compensa isso e fornece o manganês para que a planta não sofra dessa maneira. É quando a soja fica um pouquinho amarelada. Um pouco amarelada. E aí ela tem talvez mais dificuldade de fazer fotossíntese. Exato. E tudo mais. O glifosato também muitas vezes está ali dificultando um pouco a continuidade de crescimento de raiz, por isso que a gente coloca um pouco de fósforo na formulação, que vai dar um pouco mais de energia na planta. Então, realmente, a formulação do Yaravita Glitrel ele foi feita especificamente para a soja, para uma aplicação em conjunto com glifosato e para tirar rapidamente a planta desse estresse temporário que esse herbicida pode causar na planta. E você falou do Yaravita Folicare, num desses textos que eu estava lendo também sobre citros, falava da aplicação do Folicare, né, que ele ajuda inclusive a ter laranjas maiores, né, mais bonitas, né? Isso. Ele é um fertilizante que tem sido usado em várias culturas, né? Sem dúvida. Hoje, em termos de volume, é o nosso principal produto, né? O principal produto. Então, é um produto, logicamente, é uma dosagem um pouco maior por hectare, mas é um produto super importante para nós, né? E a grande finalidade dele, ele tem vários nutrientes, mas, sem dúvida nenhuma, o nutriente em maior quantidade ali dentro é o potássio. E o potássio, notadamente, é um produto que ajuda muito a enchimento, seja de grão, seja de fruto, né? Então, a gente realmente, quando aplica um produto desse ali na fase final, da fase reprodutiva, a gente vai notar realmente, por exemplo, no caso dos citros, né, que ele fica mais completo, que você tem uma laranja bem mais formada, e isso aí reflete, logicamente, em produtividade. No caso de grãos, a mesma coisa, um grão mais pesado, todos os grãos bem formados dentro da vagem. Então, tudo isso aí é benefício do potássio, que ajuda a carrear todos os alimentos formados na folha. Naquele momento tem que ir para algum lugar.
o potássio acelera esse carreamento de alimentos formados nas folhas, né, os fotoassimilados, para dentro dos grãos ou para dentro dos frutos. Ele é aquele produto que dá aquela acelerada final para cruzar a linha de chegada, né? Exatamente. Sim, Ele tem essa finalidade ele aí vai de... ajudar nessa reta final da produção, né? Isso. Muito legal. Bom, seguindo na trilha da inovação, eu queria que você explicasse um pouquinho o papel das ferramentas digitais, como o Tank Mix e o sistema de recomendação de nutrição de plantas, ambos desenvolvidos pela Yara. Como eles atuam para otimizar o uso de tempo e recurso na aplicação de fertilizantes líquidos pelos agricultores? O sistema de recomendação de nutrição da Yara já é bastante conhecido, é uma ferramenta muito utilizada hoje pelos nossos agrônomos, como uma ferramenta super útil, né, para você adequar as doses e os produtos. E sem dúvida nenhuma, quando a gente usa essa ferramenta, aparece sempre um certo desequilíbrio em micronutrientes, e ali está inserido ali em Yaravita, né? Então, essa ferramenta ela não serve apenas para os fertilizantes sólidos, mas ela acopla todos os nutrientes que a planta precisa, dentro desses nutrientes, os micronutrientes, e, logicamente, ali também sai uma recomendação para a Yaravita e também para a Yara Amplix. Então, eu diria que essa ferramenta é a ferramenta mais adequada para que a gente realmente tente customizar para cada cliente uma recomendação que serve para a lavoura dele, para a cultura dele, para a expectativa de produtividade dele, né? Então, quando a gente está usando isso, a gente está atendendo de maneira diferenciada o cliente. Não estamos oferecendo uma receita de bolo, estamos oferecendo uma receita que é realmente adequada para aquela situação. O Tank Mix já é um aplicativo bastante utilizado, que a gente trouxe lá da Europa, que é gratuito também, que qualquer agricultor ou qualquer agrônomo de campo pode abaixar no seu celular, e que serve para exatamente dar uma maior segurança entre o que ele quer utilizar como defensivo na mistura com algum tipo de produto nosso, Yaravita ou Yara Amplix. Ele digita lá o nome do defensivo dele, do princípio ativo, ele digita o nome do nosso produto, né? Geralmente já temos um banco de dados que automaticamente pode dar o resultado. Se por acaso essa mistura nunca foi feita, ele faz uma requisição, a gente vai fazer essa mistura e no máximo em 72 horas ele vai ter um resultado. Com esse resultado ele garante uma segurança de que a empresa já fez esse teste antes, ele não precisa fazer esse teste na fazenda, ele tem a garantia da empresa, da Yara, que é seguro a aplicação dos dois produtos juntos. A gente tem hoje mais de 40 mil misturas registradas já nesse aplicativo. É lógico que vão surgir outras. Sempre surge. E quando surgem, a gente vai acoplando e vai deixando no banco de dados para um futuro cliente que quer consultar. Tá vendo? Para você que está com dúvida, é só consultar o Tank Mix em 72 horas, né? Isso. Se a mistura não existe, em 72 horas a gente cria a nova mistura. 72 horas está lá certinho para você aplicar com segurança total na sua lavoura. Bom, e em termos de impacto ambiental e sustentabilidade, eu queria que você falasse para a gente um pouco como os fertilizantes da linha Yara Amplix e Yara Vita se alinham com os princípios de agricultura regenerativa e contribuem para promover a ambição da Yara em cultivar um futuro alimentar positivo para a natureza. De uma maneira bem resumida, eu diria que quando a gente está buscando, né, uma maior eficiência da planta, né, uma melhor resiliência da planta, na questão de aproveitar melhor todos os recursos que ela pode ter, seja luz, seja água, ao mesmo tempo poder combater melhor os estresses, a gente está fazendo com que essa planta produza mais numa menor área, né? Então, só do nível de produtividade, a gente acredita que já estamos contribuindo bastante aí para a questão da prosperidade do agricultor, né? A gente entende que a agricultura regenerativa ela acontece de várias maneiras, né? Seja através do plantio direto, seja através de fontes de menor emissão, né? Seja através da adubação verde, de vários outros aspectos. Inclusive, a Franciele Bertotto esteve aqui num papo com a gente, tá aí, gente, depois vocês procurem. Isso, a Fran é mais craque do que eu para falar disso. E ela explicou bem essa questão da agricultura regenerativa e de todos os pilares. Todos os pilares. A nossa linha, ela contribui claramente, né, em melhorar essa possibilidade da planta produzir mais em qualquer ambiente.
Então, quando a gente fala de uma produtividade mais sustentável, mais estável, independente do clima, eu acredito que a gente esteja contribuindo aí dessa maneira para a agricultura regenerativa. Uma menor necessidade de uso de solo, né? A menor necessidade de você É o, abrir é, mais é o áreas, uso o inteligente, uso né? inteligente do Tanto solo, dos né? insumos, né? Quanto Isso. dos recursos. Né? E a gente tem entendido claramente que quando a gente equilibra os micronutrientes, em Yaravita, por exemplo, e coloca, né, produtos de fração orgânica, como a linha Yara Amplix, a gente também está melhorando a eficiência dos fertilizantes, né? É engraçado eu aqui, né, que trabalho numa empresa de fertilizantes, falar, bom, talvez se você usar a linha Yara Amplix, você pode ter uma maior eficiência do seu fertilizante e pode talvez usar até menos fertilizante. Pode ser, ou usar uma qualidade melhor de fertilizantes, né? Despender mais energia em trabalhar com equilíbrio de nutrição ao invés de quantidade de nutrientes. Então, acho que a linha também serve para isso, para mostrar que o importante não é você colocar mais fertilizante, o importante é você colocar mais equilíbrio de nutrientes, que pode ser que seja até menos fertilizantes em alguns momentos. Sim, é a dose certa, A dose né? certa. E o que a planta precisa, né? Exatamente. E agora, uma pausa para o nosso Momento Yara. Confira. Mudanças climáticas são um grande desafio para o desenvolvimento das plantas durante todo o seu ciclo de vida. Para auxiliar nesse desafio, a linha de tratamento de sementes, recobrimento de grânulos e fertilizantes foliares Yaravita pode auxiliar na diminuição desses efeitos. As soluções apresentam macro e micronutrientes, podendo ter compostos orgânicos bioativos que ajudam a proporcionar respostas positivas no metabolismo das plantas. Podendo ser aplicado de diferentes formas, de acordo com cada necessidade, o nosso portfólio conta com mais de 20 produtos. Eles podem ser mononutrientes, multinutrientes, adjuvantes e produtos com adição de frações orgânicas que podem auxiliar na diminuição dos efeitos adversos do clima, cada vez mais extremo. Além disso, os produtos são produzidos com pacote tecnológico, mantendo uma qualidade elevada e premium independentemente do tipo de formulação. Sejam eles soluções, suspensões e outros. Com Yaravita, você tem alta performance de nutrição e resultados que transformam sua lavoura. Fertilizantes Premium Yara, ao seu lado para produzir mais e melhor. Momento 1 a 1. A gente agora vai para um bate-bola rápido para conhecer um pouco ok. mais sobre você, Maurício. Eu vou Ok. te fazer aí algumas perguntas para conhecer um pouquinho mais de quem é o Maurício aí por trás dessas linhas de fertilizantes. Por trás desses cabelos brancos. Desses anos de Yara, né? Então vamos lá, Maurício. Primeiro, em uma palavra, qual o principal desafio para o agro em 2024? Clima. Eu diria que clima, não só para 2024, para o futuro, vai ser sempre um grande desafio para o agro. Eu acredito que a gente tem profissionais excelentes aqui no Brasil. A gente tem um país maravilhoso para a agricultura em termos de recursos. A gente percebe que, independente dos governos que vêm aí, a agricultura consegue andar sozinha. A gente tem muito profissionalismo aqui. A única coisa que a gente não consegue controlar tão bem é o clima. Por isso que essas ferramentas surgem, como, por exemplo, Yara Amplix, que podem nos ajudar. Mas, logicamente, a gente sente que cada vez mais o clima vai ser instável e cada vez mais a gente vai ter que estar sem inteligência e aprender coisas novas para poder lidar com ele. É um desafio Eu diria que a palavra é clima. É um desafio para a gente ficar atento, né? Isso. Sim. Qual a sua principal conquista profissional aqui na Yara? Olha, eu sempre gosto de dizer que a gente nunca consegue as coisas sozinhas em nenhum lugar, principalmente numa empresa. Mas se eu puder listar um orgulho que eu tive aqui dentro, foi exatamente ter sido uma pessoa que contribuiu muito para que tanto a linha Yaravita quanto a linha Yara Amplix fosse cada vez mais olhada e mais focada para que a gente pudesse crescer aqui como uma empresa de solução. Isso não foi feito sozinho, muitas e muitas pessoas trabalharam comigo,
mas eu tenho orgulho, talvez, de durante um bom período ter liderado esse crescimento e essa vontade de fazer realmente a Yara participar cada vez mais desse mercado. Uma personalidade inspiradora. Uma personalidade inspiradora para mim é uma pessoa que já faleceu há pouco tempo atrás, chama-se Alisson Paulinelli. Alisson Paulinelli foi um antigo ministro da Agricultura, uma pessoa, inclusive, que foi cotada há pouco tempo atrás a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, faleceu há pouco tempo também. E para mim, né, e para a agricultura, acho que todo mundo deveria olhar um pouquinho para essa personalidade, que foi, na verdade, a pessoa que nos ajudou demais a fazer a agricultura crescer no Cerrado brasileiro e a agricultura ser essa potência que é hoje no Brasil. Foi uma pessoa que uniu um pouco a Embrapa com o desenvolvimento do Cerrado, da agricultura nessa região. Então, se a gente deve alguma coisa hoje do Cerrado ser o que é, Alisson Paulinelli participou bastante disso. Por coincidência, eu tenho até um primo que se chama Alisson em homenagem a ele. Então, a família toda gosta muito do Alisson Paulinelli. Vendo? Já são fãs, Não né? só eu. Já são fãs. Um filme imperdível. Um filme imperdível. Bom, filme é uma coisa muito pessoal, mas um filme que eu já assisti pelo menos umas 4 vezes foi Homens de Honra. Homens de Honra é um filme que eu lembro do ator, chama Cuba Gooding Jr. Isso. E o Robert De Niro. Isso. É uma história muito legal, muito bonita, né? É uma história dos anos 40. É um filme, se eu não me engano, dos anos 90, né? Mas é uma história real, Sim. né? Dos anos 40 nos Estados Unidos, né? Uma pessoa negra que resolveu investir, né, toda a sua vida em se tornar um mergulhador lá nos Estados Unidos. E ali conta, né, toda a determinação que ele teve, todas as dificuldades, passou por racismo, mas eu não vou falar do final do filme, é muito bonito, vale. É muito legal, é antigo o filme, né, mas é muito bonito, porque primeiro porque é uma história real, né, segundo porque conta coisas muito legais que a gente hoje, felizmente, está conseguindo vencer, como, por exemplo, o racismo e as diferenças. Né? Qual o seu maior sonho? O meu maior sonho? Não precisa ser o maior, pode ser um sonho. Eu tenho um sonho pessoal, até um pouco egoísta, que é um dia poder ver minhas 4 filhas formadas, 4 filhas independentes. Eu tenho 4 filhas, mulheres, e todas elas estão numa idade ainda de formação, né? E acho que o sonho de qualquer pai é ver as suas filhas ou seus filhos, né, independentes, né? Então eu tenho esse sonho egoísta e pessoal. Mas já estão caminhando para isso. Então. Isso que importa. Eu tenho um sonho um pouco mais geral, né? Que é realmente a gente não ver mais ninguém passando fome no mundo. Né? Isso é uma coisa que eu tenho um pouco de orgulho até de trabalhar na Yara, porque ela sempre bate muito nesse princípio que a gente está aqui para ajudar a alimentar o mundo de maneira sustentável, né? Eu me sinto parte de estar ajudando, né? Mas quando eu olho e vejo que ainda tem 700 milhões de pessoas no mundo passando fome, que 4% da população brasileira está em perigo iminente de fome grave, né? Realmente não tem dinheiro, não tem condição de pôr um prato de comida na frente. Eu ainda percebo que a gente está um pouco longe, mas é um sonho. Sonho foi feito para sonhar e para tentar buscar, né? Estamos buscando, né? Isso que importa. O que faz no seu tempo livre? Tempo livre é tempo fora do trabalho? Porque eu não tenho tempo livre, não. Aquele tempo que você fala, eu vou tirar para mim. Vou tirar para mim, né? Eu acho que faço várias coisas, né? Eu gosto de jogar tênis, estou jogando cada vez menos porque eu preciso melhorar a minha parte física e conforme a gente vai ficando mais velho, precisa pensar nessa parte física, né? Antes de fazer um esporte. Eu gosto de estar com as pessoas que eu amo, né? Minhas filhas, meus amigos, minha família. Eu gosto de ver algumas séries na televisão. Um bom filme dos anos 90. Um bom filme dos anos 90, algumas séries, né? Eu gosto de cozinhar. Quando todo mundo fala, você gosta de cozinhar? Nunca vi, mas você não vai ver se eu não tiver tempo. Preciso cozinhar quando eu tenho tempo, né? Um fim de semana. Né? Não adianta querer que eu cozinhe durante a semana em 1 hora para voltar a trabalhar, eu não vou conseguir. Eu gosto de várias coisas, né? Mas eu acho que o mais importante é estar com as pessoas que a gente ama e poder realmente se fortificar, né? De muitas coisas que a gente passa no dia a dia, estar com gente que a gente gosta. Um conselho para os profissionais do setor? O conselho que eu poderia dar, que eu
eu me dou, né? Eu me dou também, que eu ainda me considero um profissional do setor. Não desistir de aprender todo dia alguma coisa nova, né? E quebrar os paradigmas. Acho que a gente está num setor que todo dia está surgindo inovações, né? Seja digitais, tecnológicas, genéticas, maquinários. É um setor muito pujante, né? Eu acho que quem trabalha no agro hoje, né, tá num setor assim que é uma bolha, né, dentro do mundo e do Brasil, né? Não tem crise. Só tem crise se a gente criar essa crise. E para mim, um profissional, ele cria a própria crise quando ele para de querer aprender e fica vivendo de paradigmas, né? Vivendo de passado. Acho que a gente tem que quebrar isso aí e olhar para frente. E seu maior desejo para 2024? Bom, meu maior desejo é eu ter saúde e motivação para conseguir meus objetivos, né? Eu acho que com saúde e motivação a gente vai para qualquer canto. E eu tenho o desejo que a Yara também consiga os seus objetivos, a empresa que eu trabalho, a empresa que eu defendo, e que eu estou aqui para fazer esses objetivos serem cumpridos. É isso aí. Muito obrigado, Maurício, pela sua presença, por todo esse conhecimento compartilhado. Foi um papo muito legal. Obrigado. Eu que mesmo. agradeço. Muito obrigado a você. Até a próxima. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua audiência e convido você a conhecer os outros conteúdos do Cultivando Prosa aqui no YouTube. Esse foi mais um Momento Yara para a sua lavoura. A gente se vê em breve. Até lá!